Pessoal, vale a pena processar o INSS? Quanto tempo demora para receber? Como é que funciona esses benefícios de incapacidade na justiça? É que ouve falar em processo contra o INSS, mas tem dúvidas. Processar o INSS em alguns casos, quando o segurado tem um benefício negado ou não é concedido, ou mesmo até os valores, nós já falamos que muitas vezes os cálculos podem estar errados, podem parar na justiça, tá? Vários segurados conseguiram também ganhar processo contra o INSS na Justiça Federal, especialmente em casos relacionados a benefícios negados ou concedidos de forma incorreta. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de situações de segurados que saíram vitoriosos em processos judiciais e o que eles fizeram. Por exemplo, aposentadoria por invalidez negada. Um segurado que sofria com doença degenerativa foi considerado apto para trabalhar após a perícia do INSS, tendo o benefício de auxílio-doença negado. Veja bem, com uma doença degenerativa. O segurado ingressou com a ação na justiça, apresentou laudos, outros documentos que comprovavam a sua incapacidade, aguardou a fase do processo, o resultado da perícia judicial, onde também demonstrou claramente para esse perito toda a dificuldade que estava passando, diferente da perícia do INSS, onde o perito não deixa você falar, não olha na sua cara. Nas perícias judiciais, você tem a oportunidade, às vezes, de você declarar para o perito o que está acontecendo com você, seu estado de saúde, e ele vai comparar o que você está falando com a documentação que você está apresentando e também no exame para diagnosticar. Então tem que estar tudo em ordem. O que você fala tem que estar na documentação e também tem que estar no seu corpo ou num distúrbio mental. Tem que bater as coisas, tá, pessoal? E nesse caso foi reconhecido a incapacidade total e permanente, foi concedida a aposentadoria por invalidez. Isso acontece também no caso com auxílio-doença, que muitas vezes as doenças são graves. Por exemplo, transtornos psiquiátricos, ter o benefício de auxílio-doença negado, porque o perito não considerou que os laudos eram suficientes para demonstrar essa incapacidade. Muitas vezes o tempo de aposentadoria especial, o tempo que você trabalhou, por exemplo, em locais insalubres, periculoso, e dificilmente você precisa de toda a documentação para comprovar isso. PPP, precisa de laudos técnicos, precisa de várias coisas. E muitas vezes os peritos, eles acham que é fácil conseguir essa documentação. E na reforma da Previdência em 2019 também houve uma mudança muito grande. Então, com todas essas modificações que teve, muitas vezes ficou mais difícil, até no caso para você comprovar com a documentação. No caso do BPC, a renda familiar é aquilo, né? É 1/4 de um salário mínimo por pessoa. Se ultrapassar isso, já não é considerado o estado de vulnerabilidade ou baixa renda. Então fica muito difícil. Agora, com relação a erros de cálculo, é erro do INSS mesmo. E muitas vezes as pessoas entram na justiça pedindo para ser refeito esses cálculos. Exatamente por quê? Porque você não está recebendo o que você tem direito a um benefício. Calcular, por que não calcula para cima, a mais? Né? O segurado nunca leva vantagem, vocês já perceberam isso? É sempre, se for para calcular, por exemplo, a porcentagem de arrecadação para o INSS, vocês podem ter certeza que eles jogam lá em cima. Agora, se for para calcular o que o INSS tem para pagar para o segurado, eles erram o cálculo, mas é sempre para baixo, nunca para cima. É engraçado esse tipo de coisa, né? São erros assim, gritantes. É difícil, pessoal. É difícil, até para mim que estou aqui falando com relação a esses problemas, como enfrentar, mostrar caminhos. A gente acaba chegando a uma conclusão que, olha, é difícil. Parece que você está lidando com quadrilha. Essa é que é a verdade. Esses exemplos mostram também que é possível você reverter as decisões do INSS na justiça, principalmente em casos de indeferimento de benefício por incapacidade, erro de cálculo, reconhecimento de tempo especial. O sucesso vai sempre depender, pessoal, de provas, documentação,
testemunhas, tudo isso é muito importante. Nenhum juiz ele vai dar, por exemplo, a concessão de um benefício para você, se ele não tiver convicção do que está escrito na lei, é o que você está demonstrando. Então a documentação, como a gente sempre fala, é um dos fatores principais da justiça. Segundo também, a perícia, essa perícia judicial, ela é importantíssima. A recusa indevida em casos, por exemplo, que o segurado solicitou uma revisão ou uma análise para corrigir um valor do benefício, é demorado, tá? O INSS não faz esse cálculo. Quando faz, pode ter certeza que não vai acontecer de maneira fácil e você vai precisar entrar na justiça. Casos de benefícios que estão sendo cessados com pente fino, vale a pena recorrer ao INSS, na justiça contra o INSS? Sempre vale a pena, pessoal. Eu sempre falo, você teve um benefício negado, você tem 3 opções: voltar para casa, ficar chorando no sofá, deitado na cama, porque o perito foi mal com você. Você levantar a cabeça, sair, por exemplo, para tentar uma nova oportunidade, ou então você arregaça as mangas e vai para cima do INSS buscar os seus direitos com a cara e com a coragem. É entrar com recurso, é ir na agência, é demonstrar que está errado o resultado da perícia, é entrar na justiça. Ou você se conforma com a decisão, ou você arregaça as mangas e parte para cima. Nós somos pessoas, cada um de nós tem um jeito diferente de lidar com as coisas. Eu corro atrás dos meus direitos. E eu sempre falo aqui para vocês, nunca desista. Muitas vezes o INSS faz exatamente isso para vencer pelo cansaço, tá? Então não aceite esse tipo de coisa. Corra atrás, é direito seu, meu amigo. Ninguém lá no INSS tá te dando esmola, tá te dando caridade. Primeiro que para você ter um benefício do INSS, você tem que preencher requisitos. Os 2 primeiros requisitos, que é a qualidade de segurado, que é você estar pagando, contribuindo com o INSS no momento da sua lesão, para você ter direito ao benefício. E o segundo é a carência, quer dizer, não é de graça, tá? Não adianta, tem gente que fica com vergonha de falar para as pessoas. Ao contrário, se você está dentro da sua casa, um vizinho não está vendo que você não está saindo para trabalhar, perguntar: não, eu estou recebendo benefício do INSS. Se ele falar: mas como? Ué, eu paguei. O INSS é um seguro que você paga exatamente para isso, para num momento difícil você poder recorrer, ter aonde buscar a sua fonte de renda e continuar sustentando a sua família. Lembrando, pessoal, justiça não é sempre favorável a segurados, tá? Pesquisas já mostraram que uma média de 35% das decisões com relação a benefícios de incapacidade são voltadas para o segurado, 65% para o INSS. E outra, quando você entra com um processo, dependendo do caso, é um batalhão de advogados do INSS para defender. E você sabia que quem paga esses advogados do INSS somos nós, né? Você entra na justiça porque você já foi desrespeitado pelo INSS. Quando você entra na justiça, os advogados pagos por você, que é pelas contribuições que todo trabalhador faz, vai lá na justiça para dizer que você é mentiroso. Além de tudo, você passa por mentiroso ainda. Vocês viram o vídeo que nós colocamos também com relação aos critérios da aposentadoria por invalidez, que ela pode ficar fora de pente fino, de revisão. Nós também fizemos um vídeo, já estão, parece que, planejando a reforma da Previdência, vai acontecer uma nova reforma da Previdência. São todos assuntos importantíssimos que você está assegurado, você que está no INSS, você que está recebendo o BPC, é necessário vocês terem esse conhecimento para saber lidar com esses problemas, pessoal. Não se iluda, não assista 1 minuto do vídeo e acha que sabe tudo, porque não sabe. É muita coisa. E outra, o INSS todo dia muda critérios, normas, e nunca é para facilitar, é sempre para complicar a vida, tá? Então, fique atento aqui aos nossos conteúdos, você só tem a ganhar com isso, tá bom? Para você que está chegando aqui a primeira vez, é o que eu acabei de falar. Quanto mais conhecimento
você tiver, melhor você vai saber lidar com essas situações. Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui para fortalecer, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar atualizado com todos os nossos conteúdos, tá? Você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, eu sempre agradeço pelo incentivo, pela força. Que Deus abençoe a vida, a casa, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.